O Salmo 129 é um salmo que fala a respeito do cuidado de Deus com o seu povo. É um salmo que fala a respeito de Deus estar sempre cuidando dos seus filhos. Ele é um salmo de autoria desconhecida, mas o autor que escreveu o Salmo 129, ele escreveu esse salmo em nome do povo de Israel, considerando Israel como uma coletividade. É como se ele estivesse falando a respeito do seu próprio povo. E esse salmo, ele se divide em duas partes. Aliás, em três partes. Podemos dividi-lo em duas partes ou em três partes. Eu vou dividir primeiro em duas partes e depois eu vou explicar como que você pode dividir esse salmo em três partes. Primeiro, vamos dividir em duas partes. Em duas partes, vai do versículo 1 até o versículo 4, em que o salmista fala a respeito dos vários sofrimentos que o povo de Israel passou desde a sua formação ao longo da história. E depois ele termina a primeira parte dizendo que, apesar dos sofrimentos que o povo de Israel passou, Deus sempre esteve com eles. Na segunda parte, do versículo 5 até o versículo 8, o Salmo 129 pede que Deus faça com que os seus inimigos sejam como grama seca que fica nos telhados. Grama seca que fica nos telhados é uma grama que não tem como prosperar, porque se a grama está seca e cresceu no telhado, não vai ter terra, não vai ter solo, não vai ter alimento para que essa grama consiga crescer e prosperar. É uma forma indireta de dizer que os seus inimigos sejam como nada, que eles não consigam ter força para florescer, para prosperar. Vamos ler aqui o Salmo 129 nessas duas partes. Primeira parte, o povo de Israel sofreu desde a sua mocidade, mas Deus esteve com eles. Versículos 1 ao 4. Vamos ler aqui. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora, Israel. Versículo 2: Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Versículo 3: Os lavradores, ou seja, os trabalhadores da terra, né, araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. Sulcos são aqueles buracos que os agricultores fazem para poderem colocar a semente para que ela possa prosperar. Então, quando ele fala, os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos, ele está usando uma linguagem de trabalhos feitos por agricultores lavrando a terra, como se eles tivessem castigado o povo de Israel, ferindo as suas costas e fazendo aqueles sulcos, aqueles buracos profundos, aquelas fendas nas costas do povo de Israel. Versículo 3: O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Em outras palavras, Deus foi justo. Ele viu que eles estavam fazendo todo esse mal contra o povo de Israel e ele cortou as cordas dos ímpios. Então aqui, quem escreveu o Salmo 129 está falando, e você vê que ele repete no versículo 1 e no versículo 2 a mesma frase. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Aí no versículo 1 ele fala assim: Diga agora, Israel. Ele está falando em nome do povo. É como se ele dissesse assim: Fala para nós, nação de Israel. Nós fomos angustiados muitas vezes desde a nossa mocidade. E uma forma bem clara de nós entendermos o que o salmista está dizendo é lembrarmos um pouco da história de Israel. Como que Israel começou, como que Israel surgiu como povo. Se você ler os livros do Gênesis, você vai ver que Abraão
foi casado com uma mulher estéril chamada Sara. Deus desceu e cumpriu um milagre. Deu uma promessa para Abraão que foi o nascimento de Isaque, quando ele e sua esposa já eram velhos. E Deus prometeu para Abraão que a sua descendência seria numerosa e eles formariam um povo, de onde viria o Salvador, que nós sabemos que é Jesus, que veio da descendência de Abraão. Abraão e Sara, na velhice, tiveram Isaque. Isaque nasceu e ele se casou com uma mulher chamada Rebeca. Quando foram ver, Rebeca também era estéril. Então, parecia que a promessa não iria se cumprir. Mas eis que Isaque ora a Deus insistentemente, até que Rebeca concebe, e quando ela concebe, ela tem gêmeos. Nasceram Esaú e Jacó. Então, quando vem gêmeos, vem uma porção dobrada de filhos e aí já surge uma esperança. Só que Esaú e Jacó brigam e Jacó, que é o filho mais novo, acaba recebendo o direito de primogenitura, o direito de ser considerado o primeiro diante do pai. E Jacó sai da sua terra e ele forma 12 filhos. Esses 12 filhos crescem juntos até que o filho mais novo, que se chama José, é invejado, porque ele era o filho mais novo e era o queridinho de Jacó. Eles vendem José para Potifar, que era um egípcio, e Potifar leva José para o Egito. José fica trabalhando na casa de Potifar, se torna o mordomo, ou seja, o governante da casa. A mulher de Potifar dá em cima de José. Ele não tem nada com ela e foge, mas ela consegue pegar uma blusa dele. Então ela o acusa de ter tentado seduzi-la e por causa disso ele é preso. Ele fica no cárcere durante algum tempo e depois de algum tempo o faraó, que é o rei do Egito, teve um sonho a respeito de 7 anos de fartura e 7 anos de fome que ocorreriam no Egito. E José, lá na prisão, havia interpretado sonhos do copeiro, de que em 3 dias ele seria liberto da prisão e voltaria a servir o faraó. Quando o faraó teve esse sonho, ele não sabia como interpretar. E o copeiro disse: tem um escravo que, quando eu fui preso e eu tive um sonho, me contou que no 3º dia eu estaria novamente aqui, servindo ao rei. Mandaram chamar José da prisão. Ele interpretou o sonho de Faraó, dizendo que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e deu a solução. Devem ser levantados celeiros para armazenar a comida dos primeiros 7 anos, para que possa dar alimento nos próximos 7 anos de fome. Então Faraó o colocou como governador do Egito e como segundo. Nessa condição, José, quando chegaram os 7 anos de fome, recebeu a visita dos seus irmãos, que o tinham vendido para o Egito. E ele perdoa os seus irmãos e ele manda chamar Jacó. E ele fala com Faraó pedindo para que fosse reservada uma terra específica para os seus irmãos, a terra de Gósen. E os seus irmãos ficam ali, na terra de Gósen, os seus irmãos, e começam a gerar filhos e filhas e começam a prosperar. Com o passar do tempo, José morre. O faraó, que conheceu José e que sabia que José tinha feito uma coisa importante para o povo do Egito, também morre. Vêm os novos reis e os novos reis dizem: esse povo vai ser nosso escravo. Então, o povo, os descendentes de Jacó, os 12 filhos com os seus netos e bisnetos, já começando a formar um pequeno povo, uma pequena população, ficam na terra de Gósen, trabalhando como escravos no Egito. Eles ainda não eram um povo, e Deus chega até Moisés e mas o povo começou a crescer muito. Chega um novo faraó e ele vê que o povo de Israel cresce demais. E ele pede
que matem os meninos, para garantir que fiquem apenas as meninas, para que o povo possa continuar a ter domínio sobre o Egito. Mandam matar os meninos, mas a mãe de Moisés esconde ele num cesto para que ele não seja morto. E ela pega o cesto com o seu bebê depois de alguns meses, quando ele já estava mais ou menos crescido, e coloca no rio na hora em que a princesa, a filha do faraó, ia tomar banho. A filha do faraó vê o cesto, vê o bebê, sabe que esse bebê é dos hebreus, mas ela resolve pegar aquele bebê que ela viu e cuidar daquele bebê. Aquele bebê cresce e é Moisés. Deus aparece para Moisés e fala para Moisés: eu quero que você liberte o meu povo para que o povo saia daqui da escravidão e eles caminhem para a terra de Canaã, que vai ser uma terra prometida, onde eles vão e eu vou ser o Deus de vocês. Quando Moisés começa a falar com o faraó, dizendo: Deus me apareceu e mandou você libertar todo o povo judeu, para que o povo vá e adore ao Senhor no deserto. Faraó resiste e eles passam por várias situações difíceis. Quando você lê o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, você vê todos os sofrimentos que o povo de Israel passou para que pudessem sair do Egito. Até que Deus manda uma praga. Deus manda 10 pragas. E a última praga é a morte dos primogênitos. Ele mata o filho mais velho de Faraó e de todas as famílias do Egito. Com isso, Faraó liberta o povo de Israel. O povo de Israel começa a caminhar pelo deserto, mas o Faraó se arrepende, vai atrás deles e de repente eles se deparam com o Mar Vermelho. O Mar Vermelho está ali na frente e Moisés tem que dizer para Deus: o que fazemos? Deus fala para ele: marche. Eles entram no Mar Vermelho, passam e depois os egípcios entram na sequência, mas as águas se fecham e eles morrem. Essa é apenas uma parte da história que mostra que desde que o povo de Israel começou a ser formado lá no Egito, eles ainda nem eram um povo, eles eram uma nação jovem, uma nação na mocidade, uma nação que estava se formando e eles já estavam sofrendo perseguição. Depois, quando você vê o tempo em que eles peregrinam pelo deserto, eles ficam 40 anos peregrinando no deserto. Eles pedem para que o povo de Edom permita que eles passem por dentro da terra deles para que eles vão para Canaã. E o povo de Edom fala: vocês não vão passar por aqui. Depois eles pedem ajuda para os amalequitas. E os amalequitas também falam: vocês não passam por aqui. Então, quando você lê o livro de Êxodo e vai vendo a jornada do povo de Israel peregrinando pelo deserto e sofrendo várias situações de doença, de falta de água, de frio e de calor, e Deus sempre esteve com eles. Durante o dia no deserto, Deus fazia com que uma nuvem estivesse acima para protegê-los do calor do sol. Durante a noite, Deus fazia aparecer uma coluna de fogo que caminhava ao lado deles, trazendo luz e calor. Durante o tempo em que havia falta de água, Deus falava para Moisés falar para a rocha, para que da rocha saísse água. Durante o tempo em que eles queriam carne, Deus fez com que chovessem codornizes do céu para que eles comessem. No tempo em que eles tinham fome, Deus fazia que o maná descesse do céu e desse alimento para eles. E depois que eles passaram pelo deserto, eles chegaram na terra prometida em Canaã. Mas aí, quando você abre o livro de Josué, você vê que havia povos na terra de Canaã. E eles tiveram que se organizar em guerras e tiveram que tomar posse das terras e tiveram muitos inimigos e muitos adversários. Então, quando você entende essa história de Israel, você consegue entender o Salmo 129. Por que que é preciso entender essa história?
porque é disso que ele está falando, o salmista que escreveu o Salmo 129. Ele fala assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora, Israel. Ele está falando no espírito coletivo, ele está falando a respeito do povo, da nação de Israel, que a nação de Israel foi angustiada desde o seu princípio. Eles começaram a ser um povo lá no Egito, mas eles começaram como escravos. Os egípcios escravizaram eles. E depois, com muita dificuldade, eles conseguiram se retirar do Egito e ir para o deserto. Mas quando eles estavam no deserto, ali foi a primeira vez que eles tinham um líder que não era egípcio, era Moisés. Era um líder que realmente era do mesmo povo deles e que estava orientando eles por um caminho difícil. E naquele caminho, eles tiveram muitos sofrimentos. Os amalequitas, os edomitas, várias pessoas ali e tiveram as agruras do deserto. Então, e quando eles chegaram na Terra Prometida, eles tiveram que lutar contra vários povos. E os povos eram inimigos deles. Então, o salmista aqui, esse Salmo 129, ele foi escrito num tempo que talvez seja de pós-exílio. O povo de Israel, depois que eles já haviam estado na Terra Prometida, depois de um certo tempo, eles começaram a adorar muitos deuses. E Deus usou o profeta Jeremias para dizer ao povo: vocês estão adorando outros deuses que não foram deuses que livraram vocês do Egito. Então, já que vocês estão fazendo isso, eu vou deixar que Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, entre aqui, queime Jerusalém e vocês vão ficar como escravos por 70 anos na Babilônia. Depois de 70 anos de escravidão, adorando outros deuses e vendo o que é serem escravos dos outros, vocês vão se arrepender. E aí vão clamar a mim e eu vou colocá-los novamente na terra de vocês. E Deus fez isso. Quando você lê a Bíblia, você vê que o povo foi cativo para a Babilônia, ficaram 70 anos. Quando você lê o livro de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, você vê esse tempo em que eles estavam como escravos. Depois, Deus fez com que a Babilônia fosse destruído pelo reino Medo-Persa. E o rei Ciro, quando ele assumiu o trono, ele deu para o povo de Israel o direito de voltarem para suas terras. E depois Deus levantou Neemias mais tarde, para que na época do rei Assuero voltasse para Jerusalém e reerguesse os muros da cidade. E depois Deus levantou Esdras, para que fosse juntamente com Neemias e trouxesse a lei de Deus, para que o povo lembrasse que deveria seguir a Deus. E depois Deus usou os profetas Ageu e Zacarias para que orientasse o povo para que fizessem a reconstrução do templo de Salomão, para que adorassem a Deus novamente. Então Deus reconstruiu o povo. Depois que o povo se recuperou e foi novamente colocado na sua terra, o povo de Israel começou a escrever muitos salmos. E esse salmo foi escrito talvez nesse tempo, quando o povo já tinha voltado do cativeiro e do exílio. Então, quem escreve o Salmo 129 olha para a história de Israel como se Israel fosse uma nação, um povo que desde o princípio veio sofrendo. Então ele fala assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. É como se Israel fosse uma pessoa que está contando a sua própria história. O salmista quer contar a história do seu povo. Aí, versículo 2: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Quando ele fala isso de volta, vamos lembrar que o livro de Salmos é um livro poético. E quando você escreve uma poesia, você trabalha muito com repetição de frases, para dar uma ênfase, para dar um destaque numa ideia. E a ideia aqui é como a gente sofreu como povo de Israel, como a gente sofreu. Diga, Israel, como a gente sofreu. Versículo 2: desde a mocidade a gente sofreu. Todavia, não prevaleceram contra mim, mas eles não conseguiram nos destruir como povo. Versículo 3: os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos, ou seja, os povos inimigos que lutaram contra Israel
fizeram marcas nas nossas costas. Eles fizeram marcas profundas. Sulcos são marcas profundas em nós. Tivemos que lutar, batalhar. Mas, versículo 4, o Senhor é justo. Ele cortou as cordas dos ímpios. Em outras palavras, nós vencemos. Nós estamos aqui. Essa é a primeira parte do Salmo 129. A segunda parte do Salmo 129 vai do versículo 5 ao 8. Ele pede que eles sejam confundidos. Veja, versículo 5. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Sião é um monte que fica na cidade de Jerusalém, que é a capital de Israel. Então, e depois se tornou a capital do Reino do Sul, que é o Reino de Judá. Quando nós sabemos que o povo de Israel, até o rei Salomão, era um povo único. Quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, não quis aliviar os impostos do povo. Então o povo ficou irado com Roboão e houve a divisão do território de Israel. Na região do norte ficaram 10 tribos com Jeroboão, que era o servo de Salomão. Que Jeroboão fez uma promessa de que aliviaria os impostos do povo. Então as 10 tribos do norte formaram a nação do norte, que se chamava o Reino de Israel, e a capital ficou Samaria. E as 2 tribos do sul, que foram Judá e Benjamim, formaram o Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém. Então, Jerusalém, enquanto o povo era único, era a capital de Israel. Quando ocorreu a divisão nos reinos do norte e no reino do sul, Jerusalém ficou sendo a capital de Judá. O reino do sul era conhecido como Judá e o reino do norte era conhecido como Israel. Então, Sião é um monte que fica em Jerusalém. E muitas vezes no Salmo você vê que nós queremos voltar para Sião, nós queremos estar em Sião, que Sião seja bendita. Eles estão se referindo ao povo deles. Eles estão dizendo que o nosso povo seja abençoado, que a nossa terra seja abençoada. Então ele está dizendo no versículo 5: sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Em outras palavras, sejam confundidos e tornem atrás todos os que nos aborrecem, que aborrecem o nosso povo, que aborrecem Israel. Sião é um monte que fica em Jerusalém, simboliza aqui o povo, simboliza o próprio Israel. Versículo 6: sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que a arranquem. Em outras palavras, seja como a grama que fica no telhado. Grama que fica no telhado não tem solo para prosperar. Então o sol bate no telhado, ela já seca e ela não tem nem tempo de prosperar. Ela seca e depois você arranca ela. Ele está dizendo que os nossos inimigos sejam assim, que eles não consigam prosperar. Versículo 7. Vamos ler aqui os 6 e o 7 juntos. Sejam como a erva dos telhados que se seca antes que a arranquem. Versículo 7. Com a qual o segador, ou seja, o colhedor, não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço. Versículo 8. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Em outras palavras, no versículo 8, que não apareça ninguém para dizer para os nossos inimigos que vocês sejam abençoados por Deus, que Deus esteja com vocês, que não apareça ninguém para derramar a bênção sobre eles. Então, esse salmo, dividido em 2 partes, ele tem a primeira parte contando o sofrimento de Israel, mas dizendo que o Senhor foi justo, que o Senhor cortou as cordas dos ímpios, o Senhor esteve com eles. E na segunda parte, que os inimigos sejam como a grama seca que fica nos telhados, que não conseguem ter nem tempo de prosperar e que quando o segador, o colhedor vai limpar, não tem nada, não dá nem para encher uma mão, porque a grama que seca no telhado não tem tempo de crescer, de florescer, e que não apareça ninguém para abençoá-los. Esse é o Salmo 129. Os temas principais. Nós podemos passar por muitos sofrimentos, mas Deus está conosco. A aplicação prática é essa. E a segunda parte, que os nossos inimigos não tenham sorte para que prosperem a ponto de poderem lutar contra nós.
Então, a aplicação prática do Salmo 129. Não importa quais são os sofrimentos que você está enfrentando, desde o tempo em que o povo de Israel estava no Egito, sendo tratado como escravo, Deus levantou Moisés como libertador. Desde o tempo em que eles estavam no deserto, Deus trouxe a nuvem para proteger do calor e a coluna de fogo para trazer luz e calor para protegê-los do frio. Não importa se existem muitos inimigos na sua frente, se alguma coisa, alguma terra, algo foi preparado para você, Deus vai te dar a estratégia e a força, e os amigos e conselheiros, para que você consiga tomar posse, desde que você lute com Ele, com Deus, e tome a seu posicionamento em relação a fazer o que você deve fazer, você vai tomar posse daquilo que Deus reservou para a sua vida, independente dos seus inimigos quererem ou não que você consiga receber a sua vitória. Então essa é a estrutura do Salmo 129. Primeira parte, nós sofremos, mas o Senhor esteve conosco. Segunda parte, que os nossos inimigos não tenham força para nos vencer, que eles sejam secos e não haja quem os abençoe, para que eles não possam ter força para nos destruir. Uma segunda forma de você estudar o Salmo 129 é dividi-lo em três partes. E dividir em três partes é muito simples. A primeira parte, você pega o versículo 1 até o versículo 3 e você fala assim: a primeira parte desse salmo fala a respeito do sofrimento de Israel, versículo 1 até o 3. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram seus sulcos. Então, a primeira parte, versículo 1 a 3, o povo de Israel está contando que teve sofrimentos e angústias. A segunda parte é só o versículo 4. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Então, a segunda parte é: apesar dos sofrimentos, Deus vem e faz justiça e Deus protege o seu povo. E a última parte, versículo 5 a 8. O salmista que escreveu o Salmo 129 deseja que os seus inimigos não cresçam, não floresçam, sejam como erva, como grama do telhado, que não enche nem a mão do segador e que não exista ninguém que os abençoe. Então é muito simples, é só você separar o versículo 4 dos versículos 1 a 3. Essa é a segunda forma de você estudar o Salmo 129. Uma outra observação sobre o Salmo 129 é que o Salmo 129 pode ser, alguns dizem que ele é parcialmente imprecatório. Por que parcialmente imprecatório? Salmos imprecatórios são aqueles salmos em que o salmista lança maldições contra o seu inimigo. O Salmo 109 é o salmo imprecatório por excelência. Quem escreveu o Salmo 109 foi o rei Davi. E no Salmo 109, se você for lá, você vai ver que Davi fala assim: que o Senhor coloque um inimigo acima do meu inimigo, que a sua esposa seja viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás esteja à sua direita. Você vê na leitura do Salmo 109 que existem maldições terríveis que Davi lança sobre o seu inimigo. Ele deseja que ele morra, que a esposa seja viúva, que os filhos fiquem órfãos e que Satanás fique sentado à sua direita. Em outras palavras, que ele não acesse o céu. Mas as orações imprecatórias, no final do salmo, sempre existe uma palavra nas imprecações em que o salmista fala assim: mas tu, ó Senhor, é aquele que me julga. O Senhor é aquele que sabe todas as coisas. O Senhor é o reto juiz. Então, alguns pregadores, pastores, ensinadores dizem assim: você pode pedir a destruição dos seus inimigos. Davi pediu a destruição dos seus inimigos. Leia o Salmo 109. Só que, quando Davi fazia essas imprecações, o nome disso é imprecação, lançar maldição contra os inimigos. Quando ele fazia as imprecações, ele falava aquilo que estava no coração para desabafar, para ser sincero com Deus. Mas sempre no final ele dizia: o Senhor, porém, é o juiz.
E quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia como uma unidade. Você não pode ler a Bíblia apenas com trechos isolados. E quando você lê a Bíblia como unidade, o Salmo 94 fala assim: somente ao Senhor pertence a vingança, somente ao Senhor a vingança pertence. Então, o Salmo 94, sendo lido em conjunto com o Salmo 109, já proíbe que um cristão faça imprecações, ou seja, lance palavras de maldição sobre o inimigo. Quando você avança para o Novo Testamento e você vê Jesus falando em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos, e quando você vê Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, Pai, perdoa, perdoa a quem nos tem ofendido, e quando você vê Jesus sendo crucificado e dizendo, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, e você vê Jesus o tempo todo ensinando sobre deixar que Deus faça justiça, você conclui que quando Davi escreveu o Salmo 109, ele estava desabafando e sendo sincero. Então, o ensino mais condizente com a Bíblia é o seguinte: não é errado você orar e dizer, Deus, eu desejo que o meu inimigo morra, que aconteça o mal para ele, porque ele me fez o mal e eu estou com dor no coração. Mas você precisa dizer na sequência que o Senhor me ajude a perdoar, que o Senhor me ajude a entender que só ao Senhor pertence a vingança e só ao Senhor pertence a justiça e que não cabe a mim ter nenhum pensamento a respeito disso. Inclusive, em Provérbios tem um texto que fala assim: não fique feliz no dia da adversidade do seu inimigo, pois Deus pode ver que você está feliz com o mal dele e arrancar a mão de sobre ele. Em outras palavras, se Deus vê que você está alegre com a desgraça do seu inimigo, Deus para de realizar a justiça sobre ele, porque Deus não se agrada de ver os seus filhos desejando o mal do próximo. Deus para de tratar com o seu inimigo para que você aprenda a não ter felicidade com a desgraça do seu inimigo. Então, Deus diz: não tenha alegria no dia da adversidade do seu inimigo. Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, se o seu inimigo te persegue, é porque ele não conhece a Deus. Então, se ele conhecesse Deus, ele não faria isso. Então, essa é uma. Então, por que eu falei da imprecação? Eu abri aqui um parênteses para falar da imprecação. Porque a parte final do Salmo 129 é parcialmente uma imprecação. Ele está falando aqui que os nossos inimigos sejam confundidos, que eles tornem atrás os que aborrecem a Sião, que eles sejam como a grama do telhado, que não enche nenhuma mão, e que não exista ninguém que passe por eles e diga que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Que não tenha ninguém para abençoá-los, para que eles não recebam a bênção de Deus e possam crescer para virem fazer o mal contra nós. Então, ele não é exatamente uma imprecação, mas porque ele não está desejando a destruição do povo como vingança. Ele está desejando que eles não prosperem para a proteção da própria nação de Israel, para que o povo de Israel não tenha trabalho em ter esses inimigos fortalecidos para virem atrás deles para arruinar com o povo de Israel. Então essa é a meditação do Salmo 129. Agora que nós terminamos a meditação do Salmo 129, eu vou fazer as considerações gerais a respeito dos Salmos. O livro de Salmos, no hebraico, ele se chama Tehillim. Se escreve Tehillim. E Tehillim significa louvores. O livro de Salmos, ele foi formado ao longo de muitos anos. O povo foi fazendo reuniões das poesias e das orações e das palavras que foram escritas por vários autores. Davi é o principal autor de Salmos. Ele conseguiu escrever tantas orações, tantas lamentações, tantos cânticos de adoração a Deus, que o povo, quando começou a formar o livro de Salmos, conseguiu coletar muitos salmos dele. E o livro de Salmos foi formado em várias etapas. Por essa razão, o livro de Salmos se divide em livros. Quando você abre a Bíblia, você vê que está escrito lá, livro 1,
do Salmo 1 ao Salmo 41. Isso significa que na primeira vez que o povo de Israel começou a reunir os salmos, eles encontraram os Salmos 1 ao 41 e formaram o primeiro livro dos Salmos, que vinha do Salmo 1 até o 41. Todos esses salmos foram escritos pelo rei Davi. E esse é o livro 1. E é o livro que tem todos os salmos de Davi, porque provavelmente foi ali, na época de Davi, que começaram a reunir os salmos. Depois, eles encontraram os salmos que foram escritos pelos filhos de Coré, do Salmo 42 ao 49, e começaram a formar o livro 2. O livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. E ele é um livro que tem composição variada. O Salmo 42 até o 49 são escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 50 foi escrito por Asaf. Depois os Salmos 51 até 72 foram escritos pelo rei Davi. Sendo que os Salmos 66, 67 e 71 não se tem certeza que foi Davi que escreveu, mas a tradição atribui o texto a Davi em razão da forma como esses textos foram escritos. E o Salmo 72 existe uma disputa. Alguns dizem que foi escrito por Salomão, mas o último versículo fala do Salmo 72 diz assim: findam-se aqui os salmos de Davi. Por essa razão, alguns dizem que quem escreveu o Salmo 72 foi do próprio Davi. Depois de um tempo, o povo continuou reunindo os salmos, e eles reuniram os salmos 73 a 89 e formaram o livro 3 dos salmos. Nesses salmos, eles encontraram muitos salmos escritos por Asaf e pelos seus descendentes. Então, os salmos 73 até 82 foram escritos por Asaf e seus descendentes. O 83 não se sabe quem é o autor. O 84, 85 e 87 são salmos que foram escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 86 foi escrito pelo rei Davi. O Salmo 88 foi escrito por Emã. E o Salmo 89 foi escrito por Etã. Esses nomes, Emã e Etã, são levitas. E o nome deles aparece no livro de 1 Crônicas, no capítulo 6. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 6, você vê a lista, a relação dos levitas que adoravam ao Senhor. E essas pessoas aparecem. O Emã só escreveu o Salmo 88 e o Etã só escreveu o Salmo 89. Mais tarde, eles reuniram os Salmos 90 até o 106 e daí colocaram no livro dos Salmos, que ficou sendo o livro 4. Moisés escreveu o Salmo 90, que fala sobre a brevidade da vida, que nós vivemos em média 70 anos e quem chega aos 80 chega com enfado e cansaço. Depois o Salmo 91 fala sobre a segurança do Altíssimo. É um dos salmos mais famosos da Bíblia, e alguns dizem que foi Moisés que escreveu o Salmo 91, porque vem logo depois do 90 e fala sobre a segurança de Deus, e outros dizem que foi Davi, quando meditou na história de Israel e o que Israel passou e escreveu 91. Não se sabe, porém, quem escreveu. Isso são apenas especulações, teorias, né? O texto original da Bíblia não tem autor no Salmo 91. Depois vem o Salmo 92 até o Salmo 106, todos os salmos louvando a Deus. Davi escreveu o Salmo 103 e a maior parte desses salmos, do 90 até o 106, não se sabe quem é o autor. Só se sabe que Moisés escreveu o 90, que Davi escreveu o 103 e o livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7, cita um versículo do Salmo 95 e fala que foi Davi que escreveu ele. Então, pela via indireta, se entende que Davi que escreveu o Salmo 95. Todos os outros salmos, do 90 até o 106, não tem autor conhecido. Depois vem o livro 5, que a maior parte dos salmos também é de autores desconhecidos, mas sabe-se que Davi escreveu o Salmo 122, que ele escreveu o Salmo 124, mas a maior parte desses salmos não se sabe quem escreveu. No livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150, nós encontramos
algumas curiosidades. Primeiro, no livro 5 você encontra o menor salmo da Bíblia, o meio da Bíblia e o maior salmo da Bíblia. 117 é o menor salmo, o Salmo 118 marca o meio da Bíblia e o Salmo 119 é o salmo maior que existe na Bíblia. Tem 176 versículos. É um salmo gigantesco. A segunda informação do livro 5, o Salmo 113 até o Salmo 118, esses 6 salmos são salmos que o povo canta quando sobe para a festividade da Páscoa. Jerusalém fica numa região montanhosa e existem 3 festas principais: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. O povo, quando chega essa época dessas festas, eles comemoram essas festas uma vez por ano. E todo o povo de Israel sobe para Jerusalém para adorar a Deus. Então, quando eles sobem na festividade da Páscoa, eles cantam esses salmos 113 a 118, que são chamados de Halel egípcio. Halel se escreve H-A-L-L-E-L. E Halel egípcio significa o conjunto de adoração a Deus, pelo fato de Deus ter libertado o povo do Egito. Então, quando eles voltam do cativeiro da Babilônia, eles se lembram que foi Deus que os tirou do cativeiro da Babilônia e que desde o princípio do povo de Israel, desde lá, quando eles se formaram no Egito, quando eles estavam lá na escravidão, foi Deus que os arrancou do Egito e permitiu que eles passassem pelo deserto e chegassem na terra prometida e formassem a nação de Israel. É isso que eles estão cantando no Halel egípcio. E por último, no livro 5 existe um conjunto de salmos que vai do 120 até o 134, e hoje nós lemos o 129, então esse salmo 129 faz parte desse conjunto, do 120 ao 134, que são chamados os cânticos dos degraus. Degraus porque degraus remete à subida. Jerusalém fica numa região montanhosa. Quando ocorrem as festas da Páscoa, do Pentecostes e dos tabernáculos e o povo de Israel sobe para Jerusalém, eles vão peregrinando e cantando esses salmos, 120 ao 134, lembrando das bênçãos que Deus derramou sobre o povo. Você vê que o Salmo 121 fala que eles elevam os olhos para os montes, que Deus dá o socorro para eles. O Salmo 122 fala que eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. E nós temos em Jerusalém o lugar em que o povo se reúne para adorar a Deus. O Salmo 123 também fala, eu olhei para os montes e Deus me deu socorro. O Salmo 124 fala, se Deus não tivesse nos livrado, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. O Salmo 125 fala que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, ou seja, como o monte que fica em Jerusalém, que não se abala, como Jerusalém está rodeada por várias montanhas, assim o nosso povo de Israel está rodeado pelo Senhor. O Salmo 126 fala também que, vamos ver aqui, o Salmo 126, que quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham. Em outras palavras, nós estávamos como escravos na Babilônia, mas o Senhor nos arrancou da Babilônia e nos colocou de volta na nossa terra. O Salmo 127 vai falar que se o Senhor não estiver conosco, não adianta edificar a cidade, não adianta fazer nada. O Salmo 128 fala que felizes são aqueles que respeitam a Deus, que temem a Deus, porque o Senhor fará com que nós recebamos a bênção no trabalho, a bênção na família, a bênção na nossa cidade, né, o impacto social e a bênção na nossa descendência. E o Salmo 129 vai dizer, nós fomos aflitos desde a mocidade, mas o Senhor está conosco. Indo para o 130, nós vemos que fala que nas profundezas ele clama ao Senhor. O 131 vai dizer que o Senhor, que ele não se elevou, não ficou arrogante, mas ele confiou no Senhor. O 132 fala para Deus lembrar-se de Davi e das suas aflições. O 133 fala que é muito importante andar em comunhão. E o 134 fala, bendigam sempre ao Senhor. Então nós vemos que todos esses salmos, do 120 até o 134, são salmos que eles vão cantando quando eles estão peregrinando para Jerusalém, na época da Páscoa, na época da festa do Pentecostes e na época da festa dos tabernáculos,
porque são todos salmos que enaltecem Deus, que falam que o povo passou por várias angústias e sofrimentos no passado, mas Deus sempre esteve com eles. Nós vimos aqui que no 126 fala até que eles estavam no cativeiro e eles retornaram porque o Senhor os tirou e os trouxe de volta. Então, esse conjunto de salmos do 120 até o 134 forma o chamado, são 15 salmos que formam o chamado Cântico dos Degraus. Esses salmos também são chamados de cânticos de peregrinação e também são chamados de cânticos de romagem, porque é quando o povo faz as suas romarias, faz as suas reuniões para irem até Jerusalém para adorarem ao Senhor como uma nação única. Então o Salmo 129 fala sobre isso. Essa é a meditação de hoje. Hoje é dia 8 de dezembro e eu estou falando a data porque todo o final do vídeo dessas meditações de Salmos eu tenho deixado um vídeo de provérbios. E nós lemos provérbios todos os meses no ano. Quem lê provérbios todos os meses no ano e faz isso 2 vezes, 2 anos seguidos, tem mais capacidade de tomar decisões inteligentes. E quem faz isso durante 5 anos prospera em todos os seus caminhos, porque Provérbios traz recomendações a respeito de todas as áreas da sua vida. Como na maioria dos meses nós temos 30 e 31 dias e Provérbios tem 31 capítulos, você consegue ler um capítulo por dia de Provérbios. E no dia 30 você lê o capítulo 30 e o 31. E no mês de fevereiro, que tem 28 dias, você pode ou ler o 27, o 28 e o 29 no dia 27 e o 30 e o 31 no dia 28, ou reservar o dia 28 e ler o capítulo 28 a 31 no dia 28 para terminar o livro de Provérbios em fevereiro. Mas o fato é que você consegue ler Provérbios 12 vezes no ano. E se você ler e meditar em Provérbios assim, fazendo isso 2 anos consecutivos, você recebe mais sabedoria para a vida. E se você faz isso e aplica durante 5 anos, você prospera em tudo que você faz. Como nós fazemos sempre isso, hoje é dia 8 de dezembro, então é dia de ler Provérbios, capítulo 8. Então eu vou deixar um vídeo aqui que fala sobre Provérbios 8 para que você possa meditar. Provérbios 8 fala sobre a sabedoria e sobre andar com ela para você tomar decisões inteligentes em tudo que você faz. E do lado eu vou deixar um botão para que você possa se inscrever no canal. Vou deixar aqui também um vídeo que é o dia 1 da leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Então aqui você pode, no canto superior esquerdo, vai estar o vídeo do dia 1 do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren, que você pode ler e acompanhar. São 40 dias e você, no final de cada vídeo, tem o vídeo seguinte, até chegar no dia 40. No canto superior direito vai estar o vídeo de Provérbios 8 e no canto inferior direito está o botão para que você se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, amém.